Salve rapaziada, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dessa vez análise palpites do UFC Fight Night, Belal Muhammad contra Gabriel Bonfim, uma retinha. Vamos que vamos, deixa seu like, se inscreve no canal. Cara, os últimos 2 fins de semana, basicamente um não teve UFC e o outro foi o UFC Macau, lá na China, 5 horas da manhã. Então, cara, não foi legal de acordar e tal. Esse já vai ser um horário normal, vai ser nos Estados Unidos, em Las Vegas, no Apex. Total de 12 lutas aí pra gente, tá forrando. Rapaziada, vai ser dia 6 de junho o evento, tá? E tá muito brabo esse sábado. Vai ter o Octagon, que inclusive, galera, eu fiz um vídeo de análise do Octagon, tá? Tá aqui no nosso canal, se você quiser assistir. Tá muito bom. Vai ter o Igor Severino, ex-UFC, aquele que deu a mordida no André Mascote na luta principal contra o Zumagulov, que é um ex-UFC. Vai ter o Mati Budai. Então o evento tá incrível esse sábado, realmente. É muita chance da gente pegar green, tá? Muita oportunidade. Então vou pedir pra você deixar o seu like, tá? No vídeo. Se inscreva no canal, rapaziada. Estamos com uma meta aí de chegar a um total de 10 mil inscritos, pô. Seria de muito bom grado se você pudesse contribuir e me ajudar nessa nossa empreitada, fechou? Rapaziada, a transmissão do evento através da Paramount e já vamos pro vídeo. Lembrando que o nosso porradão do dia, tá? O porradão do card, né? Que é a nossa Big Odd, a nossa odd alta, nosso bingão, a múltipla do card desse evento exclusivo está aqui no link da descrição ou no comentário fixado, fechou? Rapaziada, vem comigo, vamos fazer a análise aqui. Olha, a gente abre o card com 2 lutas femininas e assim, Kathleen Souza e Ariane Canelossi, né? Vou te falar uma parada, cara. Essa luta é uma revanche, essa luta eu estudei, assim, alguns vídeos, né? Vamos dizer assim, melhores lutas mais recentes dessas duas, e eu tenho um posicionamento muito claro aqui, que muito dificilmente eu vou abrir mão, tá, galera? Primeiramente, essa luta é uma revanche, tá? A Ariane Canelossi já ganhou da Kathleen Souza no Fury, tá? Ganhou com ball kick, né? Um chute ali no abdômen, ali no final do terceiro round, no Fury. Inclusive foi a luta que credenciou ela para estar no UFC. Foi a última luta dela antes de entrar no UFC. Mas a Ariane Canelossi, galera, ela não vive boa fase. Melhor dizendo, ela vive uma fase bem irregular. Nas últimas 3 lutas ela tem 2 derrotas e 1 vitória. E assim, cara, apesar dela ter ganhado da Piera Rodrigues, tudo é contexto. Na verdade, a Piera Rodrigues estava ganhando aquela luta com muita clareza, porém a Piera tomou uma decisão muito ruim, que deu uma cabeçada na Ariane Canelossi. Então a Ariane ganhou por desclassificação, mas eu repito e reitero, a Ariane estava perdendo aquela luta. A Kathleen Souza, cara, já é uma lutadora que oscila muito, acho que ela tem algumas tomadas de decisões muito ruins, foi uma lutadora um pouco prejudicada em alguma medida, assim, no sentido de... Cara, ela teve 2 derrotas que foi muito contestável, ela teve 2 derrotas por decisões divididas que você poderia tranquilamente falar que ela venceu a luta, no sentido de que foi bem apertada, cara. E assim, a Kathleen Souza, ela vem de vitória contra a Bram Brasil, que foi uma performance boa, mas, cara, independente de vitória e derrota, a gente tem que falar de postura e de performance. Eu acredito que a Kathleen Souza chega melhor. Chega melhor. Hoje as performances da Ariane Canelossi, assim, fica bem difícil da gente a favor dela, cara. Fica bem difícil. Eu acho que, apesar dessa luta ser uma revanche, ela já terem se enfrentado a Ariane e ter vencido a luta, eu vou com a Kathleen Souza, que eu acho que ela é uma lutadora que hoje está melhor e eu enxergo nela um futuro melhor do UFC. Eu vejo a Kathleen com mais futuro no UFC, podendo um dia chegar ao cinturão e tal, tudo mais. Quanto a Ariane, eu não sei se eu sinto isso. Então, o que me inspira mais aqui é acreditar numa vitória da brasileira Kathleen Souza, fechou? Rapaziada, a próxima luta teremos uma estreante brasileira, a duríssima baiana, a braba Geisla Chaves. Rapaziada, essa lutadora é uma lutadora muito raçuda, fez uma das melhores lutas do contender feminina da história, tá? Ela enfrentou aqui a Sofia Montenegro, inclusive ganhou o contrato do UFC através dessa luta no Contender Series. Olha, o que eu gosto da Geisla, cara, é que assim, ela aqui no Brasil, ela lutou muito em eventos regionais ali da Bahia, né? O Gomes Fight, Demo Fight, enfim, são eventos ali que não são eventos de requinte internacional, vamos dizer assim, como se fosse um LFA e tal, tudo mais. Mas enfim, independente disso, ela demonstrou muita qualidade, demonstrou raça, demonstrou ter muita qualidade na parte da trocação e realmente o destaque dela é realmente a disposição. Ela cai pra dentro, a verdade é essa. Nessa luta aqui contra a Sofia Montenegro no Contender, cara, eu lembro que ela foi sem o corner, salvo engano. O corner teve problema com visto, mesmo assim ela foi e, pô, caiu na mão com a Argentina. Que, assim, foi uma luta muito mais das duas caindo na mão do que por alguma coisa técnica ali, algum diferencial, entendeu? A Younes Dubin, né, essa lutadora venezuelana aqui, né, que tem 7 lutas na MMA, 6 vitórias. Cara, eu vou te falar uma parada, meu irmão. Essa lutadora tem uma mão pesadíssima. Enquanto a Geisla Chaves, a brasileira, ela cai pra dentro e gosta de trocar porrada, a Dubin, ela joga pra um golpe só. Ela joga pra uma mão. E eu vou te falar, ela tinha dado o nocaute mais duro que eu já vi numa luta feminina, que foi superado recentemente pela Alexa Grasso contra a Macy Barber. Mas essa mina, cara, ela nocauteou aqui no Contender Series a Shannon Clark em 2024, que foi um dos nocautes mais duros que eu já vi do MMA feminino, meu irmão. Foi um overhand de encontro que apagou a Shannon Clark. Depois disso, no UFC, ela acabou estreando um pouco afobada no primeiro round, acabou tomando um chute na cabeça ali, que ela também foi nocauteada pela Kali Jutsi, que não é demérito, a Kali Jutsi está vivendo um excelente momento, são 3 vitórias em sequência da Kali Jutsi. Mas o que eu penso é o seguinte, cara, a Geisla Chaves vai tentar cair pra dentro, jogo de abafa, marchar pra frente, botar a mão dura, enquanto a Younes Dubin, nome difícil, vai tentar jogar no contragolpe pra uma mão só.
Cara, pela Geisla Chaves ser uma estreante no evento e pelo encaixe, por exemplo, apesar da Geisla Chaves ter ganhado aqui da Sofia Montenegro, da Argentina, ela foi bastante acertada. E nisso eu tenho um certo receio, porque eu acho que a venezuelana pode sim conseguir acertar a brasileira. E caso ela acerte, sim, corre risco real da venezuelana vencer, inclusive corre risco de ter nocaute aqui, cara. A mão da venezuelana é pesada, tá? Quem tiver com dúvida, assiste essa luta aqui contra a Shannon Clark. Não é comum a gente vê esse nocaute de uma mão só no MMA feminino. Realmente tem que ter a mão. E a Dubbin, a venezuelana, tem, tá? Então eu vou considerar a venezuelana como uma boa opção de zebra pra você colocar no troco, pra você às vezes colocar numa múltipla, conferir ali no troco do pão que seja, rapaziada. Realmente a brasileira é muito boa, tá? Mas ainda assim é uma estreante, então se tem alguma luta pra gente considerar algum cenário de que pode ter alguma zebra, eu iria na venezuelana Younes Dubbin, tá? Tá pagando quase 4x ali mais ou menos, ou perto disso, eu acho que dá pra considerar. Próxima luta, Jordan Levitt contra Joanderson Brito. Rapaziada, você já deixou o seu like, já se inscreveu no canal? Lembrando, o nosso porradão do dia, que é nosso bingo múltipla de odd alta exclusiva desse card, você consegue pegar aqui embaixo no link da descrição dos comentários. Não esquece de pegar, porque se bater vai ser forra pra gente, beleza? Rapaziada, Jordan Levitt contra Joanderson Brito. Aqui eu acho que é um cenário muito claro, tá? Eu acho que é muito difícil essa luta não sair de um prognóstico assim de duelo de estilos. O Jordan Levitt é um cara que 16 lutas de MMA, tem 13 vitórias, porém a sua predileção é o grappling. Ele tem como maioria de suas vitórias a finalização. São 7 vitórias finalizando outros adversários. E no UFC eu vou te falar uma parada, meu irmão. Ele quebrou a banca na última luta. Ele pegou o Yadir Del Valle, que é um cara cubano que, assim, tava 10-0, muito bom de wrestling, e ele, meu irmão, negou as investidas de queda. Quando foi pro chão, teve êxito. Então é um cara que o chão dele realmente tem muita qualidade, tá? Porém, a parte de trocação dele, apesar de não ser uma trocação ruim, eu acredito que não se compara com o nível de trocação do Joanderson Brito Tubarão. Rapaziada, por que eu trago esse elemento dessa luta ser um confronto de estilos? O Joanderson Brito é um cara que é muito bom de trocação, muito recurso técnico, treina ali na Chutebox João Emílio, mesma academia de Melquisael Costa, mesma academia de Igor Severino. Cara, muito cara bom de porrada, muito material humano bom pra, assim, treinar junto, entendeu? O Joanderson Brito, ele vem de uma boa vitória no final do ano passado contra o Isaac Thompson, só que assim, cara, o Joanderson, ele perdeu a luta contra o Pat Sabatini, que foi essa aqui, que foi em abril de 2025, muito no jogo de wrestling. O Pat Sabatini grudou no Joanderson por 3 rounds, ficou variando pra queda, e quando trocava porrada, era pra fintar, pra tentar clinchar ou botar pra baixo. Então assim, cara, foi uma luta que o Joanderson Brito perdeu no grappling. E aí, cara, é que a gente vai ter que levar em consideração pra essa luta com confronto de estilos. O Joanderson Brito, ele vem na sua penúltima luta numa falha de grappling muito clara, muito evidente. E o Jordan Levitt é um cara do grappling. Porém, o que eu quero tratar aqui é o seguinte: eu não vejo o Jordan Levitt com esse jogo de imposição pra cima do Joanderson. Eu acho que o Joanderson consegue desvencilhar dessas entradas, dessas investidas de queda do americano e fazer essa luta na trocação virar assim uma carnificina pra cima do americano. Então eu vou com a vitória do Joanderson Brito, destacando que pra mim o Joanderson tem que fazer essa luta ficar em pé. O Joanderson, uma vez que ele está em pé, ele bota a moldura, ele chuta pesado. Galera, o Joanderson já nocauteou com low kick, tá? Ele já nocauteou com chutes. Então é um cara que realmente é muito bom de porrada. Na trocação, assim, é realmente bizarro. Inclusive eu já destaco que ele já tem vitórias antes de entrar na UFC contra o próprio Diego Lopes. Já ganhou do Shep Mariscal, um dos caras que tem uma das melhores sequências aí de vitórias mais recentes, né? Chegou a 6 vitórias seguidas nessa categoria, que é dificílima. Então, irmão, eu acho que o Joanderson vence essa luta desde que ele siga a estratégia de fazer essa luta ficar em pé. Você pode também levar essa luta para ao vivo. Se você vê que o Joanderson tá levando a vantagem na trocação, tu vai a favor nele. Se tu vê que o Levitt tá conseguindo, cara, fazer a mesma luta que o Pat Sabatini fez, de grappling, posição, progressão de solo, até mesmo chegar perto da finalização, tu pode ir a favor do americano. Mas a minha leitura pré-luta seria a favor do Joanderson Brito. Eu acho que uma vez que essa luta fica em pé, irmão, esquece. Joanderson vai cozinhar esse cara, fechou? Rapaziada, a próxima luta, Priscila Cachoeira contra Chelsea Chandler. Mais um duelo entre Brasil e Estados Unidos, segundo da noite, vem comigo. Cara, a Priscila Cachoeira é aquilo, ela tá com 37 anos de idade. A sequência dela não é boa, tá? Nas últimas 5 lutas ela tem um total de 4 derrotas. Mas assim, cara, ela é uma lutadora que você nunca pode tirar da equação. Ela tem a mão pesada, são 8 vitórias por nocaute. Eu acho que o que realmente pega contra ela talvez seja o grappling, né? Assim, ela foi finalizada algumas vezes no UFC, ela nunca finalizou ninguém, foi finalizada 4 vezes na carreira. Mas assim, cara, fica difícil pelas últimas performances da Priscila e a favor dela. Apesar dela só ter pegado a lutadora dura, ela pegou Joseline Edwards, pô, tá numa das maiores sequências dessa categoria. Jasmine Jesus Davis, que chegou a ter, acho que 8 vitórias seguidas também. Miranda Mev, que é uma lutadora do top. Então, assim, cara, ela só pegou lutadora dura também. E, assim, a Chelsea Chandler, cara, é uma das, assim, se eu tenho uma palavra pra falar, ela é pesada, é uma lutadora pesada. Inclusive, a gente tem que ficar
de olho se ela vai bater o peso. Das últimas 3 lutas dela, ela não bateu o peso em 2. Por isso que eu falo que a gente tem que ficar de olho se ela vai bater o peso ou não. A pesagem, galera, toda a pesagem, em todos os meus palpites, eu envio lá no meu grupo gratuito, a porrada do dia, bingos e múltiplas de odds altas, quando eu posto o vídeo, eu posto lá. Então, galera, entre no meu grupo 100% gratuito do Telegram, tá? O link tá aqui na descrição ou nos comentários. A pesagem, quando rola, eu posto lá, é de graça, o link pra você entrar tá aqui na descrição dos comentários. Então, realmente, eu sempre trago esse elemento da Chelsea Chandler porque a gente vai ter que esperar pra ver se essa pesagem, ela vai conseguir bater o peso. E assim, cara, quando eu trouxe essa palavra que ela é pesada e tal, é porque ela realmente, cara, sabe aquela pessoa que ela vai com tudo? Parece um caminhão sem freio, meu irmão. Tá ligado? Ela vai pra cima e assim, ela vai com o corpo inteiro. Ela projeta literalmente o corpo inteiro a cada golpe. Não tem acordo com ela. Ela é uma lutadora que uma vez que ela avançou, ela não recua. Então, velho, a Priscila Cachoeira é uma lutadora que pega bem de contra-golpe. O tanto que essa vitória contra a Josiane Nunes aqui, que foi um uppercut que a Josiane acaba pegada, foi justamente nisso, pegou de encontro ali. A Chelsea Chandler é essa lutadora que vai dar oportunidade da Priscila achar. Só que, cara, pelas últimas performances da Priscila, eu não consigo ir a favor dela, entendeu? Eu acho que se a Chelsea Chandler clinchar a Priscila, dar uma afogada nela, que geralmente é o que ela faz, e às vezes até colocar pra baixo, ela pode ter muito êxito aqui pra tentar essa vitória. Cara, a luta é extremamente pouco confiável, mas se você me perguntar quem eu acho que vence, eu vou com a lutadora americana Chelsea Chandler, porque, cara, uma vez que ela conseguir clinchar a Priscila, e se ela conseguir variar pro chão, assim, meio caminho andado, entendeu? E as últimas performances da Priscila realmente tá osso de confiar, cara. Como eu disse, 4 derrotas nas últimas 5 lutas. Então eu iria com a Chelsea Chandler aí, mas destacando que se a Priscila provavelmente ela pode encontrar alguma mão de contra-golpe aqui, cara. Que é tipo um casamento da Josiane Nunes. Josiane Nunes é uma lutadora que mais ou menos assim, né? Obviamente que com as devidas proporções, mas marcha pra frente também. Então pode ser que a Priscila pegue de contra-golpe aqui. Mas ainda assim, cara, pelas últimas performances eu vou com a Chelsea Chandler aqui. Próxima luta é Edgar Chairez contra Bruno Silva. Aí, galera, já é uma luta que é um pouco interessante. Por quê? Bruno Budoguinho tá num ritmo muito bom. Lutou em março desse ano, já vai estar lutando agora em junho. Então é menos de 2 meses de preparação que o Budoguinho pega essa luta. O que eu destaco aqui dessa luta, rapaziada? O Budoguinho vem de uma luta contra o Charles Johnson que eu vou te falar. Pra mim, ele ganhou aquela luta. Não sei a opinião de vocês. Pra mim, se você me falar que o Budoguinho ganhou a luta contra o Charles Johnson, eu não consigo discordar, cara. Tá? E assim, o Budoguinho é um cara que, porra, só pega pedreira, né, velho? Pô, você vê o cartel do cara, é só pedreira. Cara, as últimas lutas ele perdeu pro Manel Cap, que assim, top 5. Joshua Vena, atual campeão da categoria, fazendo 3 rounds, beleza, que assim, não arrumou nada na luta, mas pô, perdeu pro campeão. E cara, contra o Charles Johnson, igual eu disse, eu achei que ele ganhou a luta. E mesmo que não tenha ganhado, foi extremamente competitiva, uma decisão dividida. Então, cara, ele tá num bom momento da carreira, independente, né, tá emendando o camp, lutou 2 meses atrás, então o cara tá num ritmo muito bom. O Edgar Chairez, cara, o que eu vou falar do Chairez? É aquele famoso feijão com arroz, né, velho? O Edgar Chairez ele não se destaca em muita coisa também. Pô, as derrotas que ele tem, ele só pegou o cara duro, né? Que foi o Tatsuro Taira e o Joshua Vento. Foram a última luta do cinturão, inclusive, os dois. Mas, cara, a luta contra o Filipinho também foi uma decisão bem apertada, entendeu? As vitórias que ele tem foi contra o Vergara e contra o Daniel Miojo. O Miojo nem tá na UFC mais. Então, vou te falar, cara, eu vou botar fé no Budoguinho aqui, velho. Principalmente a trocação do Budoguinho. O Charles tem um chão bom, inclusive é um cara que tem uma guarda ofensiva, né? Ele finalizou com o Triângulo, já finalizou com o Mata-Leão. É um cara que é bom de chão. Só que, cara, o Budoguinho, ele tá num ritmo muito bom, cara. E ele lutou muito bem contra o Charles Johnson. Eu acho que o meu ponto é, se o Budoguinho, que lutou contra o Charles Johnson, lutar contra o Edgar Chairez, eu acredito que ele ganha, entendeu? Não é uma luta tão confiável também, galera. Eu acho que eu poderia colocar até meia unidade, algo assim. Mas aqui, realmente, eu acho que o Budoguinho pode ser uma boa opção. O cara tá num ritmo muito bom, brabo. E eu vou com o Budoguinho aí, fechou? Rapaziada, a próxima luta, Marcos McGee contra John Yannis. Essa aqui eu não vou perder muito seu tempo, tá, rapaziada? Por quê? O John Yannis é um cara bom. Ele é um cara que, assim, tá fazendo sua terceira luta no UFC. Mas aí, galera, é aquela parada de níveis, tá ligado? Assim, acho que é uma luta que tem muita chance de ter nocaute também, porque são 2 trocadores. Ambos geralmente nocauteiam suas lutas. Mas assim, cara, o Marcos McGee, a única luta que ele perdeu no UFC foi pro Petrian, entendeu? Ele é um cara que tava com 4 vitórias consecutivas, ganhando do Bolanhos, do Martinez, do Deep Buzz e do Nelson. Então, cara, e ele fez uma luta, né, contra o atual campeão da categoria, que é o Petrian, dos Galos 61, e levou a luta pra decisão. Então, né, cara, foi uma luta dura. E qual é o contexto dessa luta, galera? O Marcos McGee, originalmente, enfrentaria o lutador polonês Jakub Wiklax, tá? Lutador polonês, aquele mesmo que ganhou do... Qual que é o nome, cara, daquele cara que veio do Bellator? Esqueci o nome dele. Do Perry Mix. O Wiklax é aquele cara que ganhou do Perry Mix. Então o McGee lutaria com ele. Só que aí o Wiklax machucou, lesionou e entrou o John Yannis. Então é um cara que
tá pegando a luta em cima da hora. E o Marcos McGhee vindo de uma luta, 5 lutas no UFC, 4 vitórias. A única luta que ele perdeu foi pro atual campeão da categoria. Cara, me desculpa, eu acho que aqui é Loki. Acho que aqui é Marcos McGhee pra ganhar. E assim, é um dos caras que eu honestamente vou te falar, foi um dos caras que mais botou dinheiro no meu bolso. Acho que nunca tomei um head contra o Marcos McGhee. E a única vez que eu apostei contra ele deu ruim também, que eu fui a favor do Petr Yan, porque ele não tem como, né? O Petr Yan é realmente uma outra prateleira ali, ele joga ali pro top 4. Ele, o Mar, Merab e Sean O'Malley é o topo do peso galo, né? Mas o Marcos McGhee é um cara que é um top 10 de boaço. Na verdade, eu acho que ele é. Não sei se ele é top. Ele tá no top 15, mas eu não acho que ele não tá no top 10, não. Mas mesmo assim, galera, Marcos McGhee pra ganhar, eu acredito que seja a escolha correta, casamento favorável, oponente pegando a luta em cima da hora. Vamos com o McGhee. Rapaziada, a próxima luta, Ivo Baranieski contra Junior Tafa. Vamos falar bem real. Tafa, que ganhou a sua última luta na Austrália contra o Kevin Christian. Nocauteou com uma cotovelada ali, né? Ele consegue dar um soco ali, acho que é um direto. E aí quando o Kevin Christian cai, ele acaba acertando a joelhada. Assim, ele já vai fazer a sua terceira luta no ano, né? Tá num ritmo muito brabo, né? Ele que lutava de peso pesado, desce pra meio pesado. E agora parece que se encontrou nessa categoria. Mas assim, galera, tudo bem que ele ganhou do Kevin Christian e tal, tudo mais, mas foi um casamento muito favorável pra ele, assim. Né? O Tafa, galera, ele tem duas debilidades muito claras no jogo dele, tá? Primeiro é o chão. É um cara que ele vem do kickboxing, né? Inclusive tem algumas lutas no Glory ali e tal. Ele aqui já lutou vários eventos aqui do Glory e tudo mais. Já lutou com o brasileiro Guto Inocente, contra o Ben Sadiq, que são caras ali que sempre estão no Glory. Então ele é um cara bom de trocação. Só que assim, o grappling dele é muito abaixo, né? Comparado ao nível do UFC. O cara já foi finalizado 3 vezes. E ele tem um gás meio duvidoso também. Por exemplo, essa luta contra o Elekana aqui, ele ganhou bem assim, o primeiro round. Eu tinha visto a vitória dele no primeiro round, só que no segundo round, meu irmão, a queda de rendimento dele pelo preparo físico foi uma parada absurda. O tanto que geralmente as lutas dele, galera, não chega a ter a decisão, tá? Geralmente as lutas dele sempre acabam antes de chegar a ter a decisão, ou no primeiro ou no segundo round. Então, essa luta já deixa esse claro posicionamento que, se você me perguntar do card, fala, bom, qual que é a luta que mais tem tendência de não chegar até o fim? Eu diria essa, tá? Ivo Baranieski contra Junior Tafa. Então, Tafa, rapaziada, o prognóstico é esse. O cara que é bom de porrada, bom na parte de striking, mas já mostrou ter falhas no quesito de gasto, de cardio, e o chão dele também deixa a desejar. Já o Ivo Baranieski é um dos caras que eu vou te falar, irmão. Desde que esse cara entrou no Contender, sempre me deu green. É um cara que chega no Contender Series aqui, ganhando do Muhammad Ali em setembro do ano passado, com a credencial de ser, acho que é faixa preta de judô, velho. Sei que ele lutou o ADCC da Polônia e tal. Galera da Polônia tem um grappling bom, né? Tem o Matheus Ganro ali, tem aqueles outros caras, mas são caras ali que geralmente disputam alguns campeonatos ali, até de jiu-jitsu e tal. Então a galera da Polônia geralmente manda bem no grappling. Só que desde que ele entrou no UFC, o que a gente viu foi uma mão pesadíssima. Então o grappling dele até aqui, galera, na verdade a gente não viu. Então ele ganha no Contender Series aqui do Muhammad Ali em 20 segundos, né? Que ele acerta ali um overhand. E aí, cara, no UFC ele tem 2 lutas, 2 performances da noite, pegou 2 bônus, nenhuma luta dele passou de 1 minuto e 30 segundos até agora. Entendeu? Então a gente não sabe como que é o grappling dele, a gente não sabe como que é o gás dele, a gente sabe que ele entra pra liquidar a fatura. Então, cara, se a gente for pegar o histórico dele e do Tafa pelo casamento, a chance então é uma boa operação também da gente pegar, de acabar no primeiro round, tá? É uma tendência muito clara que os dois começam muito forte. Agora, rapaziada, pelas últimas performances do Ivo Baranieski aqui, o polonês, eu acho que ele tem vantagem em pé. Acho que ele consegue encurtar contra o Tafa. E assim, vamos pensar no pior dos cenários, a não ser que ele tome de encontro. Se ele começar a tomar atraso em pé no Tafa, às vezes não acha distância, às vezes o Tafa começa a conectar mais e fica numa desenvoltura melhor em pé, eu acho que o polonês tem totais condições de colocar essa luta para baixo. E aí o cenário de vantagem dele é bem maior, entendeu? Então, por eu acreditar que o lutador polonês é um lutador de MMA mais completo, eu vou pegar o lutador Ivo Baranieski para estar ganhando essa luta, tá? Querendo ou não, essa parte de trocação, ambos têm muito poder de nocaute, ambos podem vencer a qualquer momento, só que eu vou com o polonês porque, cara, se começar a dar ruim em pé, ele tem o poder de variar o jogo, e aí, cara, eu acho que o melhor cenário possível para essa luta é se o polonês colocasse para baixo. Eu acho que é um casamento perfeito se ele coloca para baixo aqui, tem muita vantagem. Então vamos com o Ivo Baranieski para ganhar aí, fechou? Próxima luta, Matt Skinner contra o Alessandro Costa. Só pra dar o panorama geral dessa última luta, galera, dessas últimas duas, o Ivo Baranieski enfrentaria o Biri Elekana. O Tafa tá pegando essa luta em cima da hora, tá? Então o adversário original do Baranieski seria o Elekana. O Tafa tá pegando essa luta em cima da hora. E a mesma coisa a luta de cima, tá? O Matt Skinner, que é esse lutador americano aqui, inclusive muito duelo Brasil contra os Estados Unidos aqui, cara, nesse card. O Matt Skinner enfrentaria o lutador mexicano Emmanuel Rodrigues, que teve que sair da luta. E aí, quem pega essa luta em cima da hora é o Alessandro Costa, o Nonô.
que, pô, um cara que tá se destacando aí nessa categoria dos moscas. E na minha opinião, cara, é aquela luta que vale a pena pegar. Por quê? O Matt Skinner eu não... Cara, eu não acho que tem jogo pra ganhar do Nono. O negócio é o seguinte, cara, vamos falar do Matt Skinner. Assim, a gente tem que falar um pouco dele, porque nas últimas 5 lutas dele no UFC, ele tem 1 vitória e 4 derrotas, tá? E a única vitória que ele tem foi contra o Jimmy Flick, que é um cara que nem tá no UFC mais, entendeu? Cara, o Matt Skinner geralmente ganha essas lutas botando pra baixo, mas é um cara que a trocação dele não assim, não tem nenhum diferencial, inclusive tem um queixo bem avariado, já foi nocauteado assim algumas vezes. Então, cara, eu acho que o Nono vence, em pé vence no chão, cara, de verdade. Eu acho que o Nono, inclusive o Nono, cara, tem que falar, um cara que chuta a perna muito bem, tá? Tive a oportunidade de ver ele lutar ao vivo no UFC Rio, meu irmão, o cara chuta barbaridades. Vem talvez sua melhor luta no evento, né? Foi a luta que ele conseguiu ali, a performance da noite, onde ele conseguiu aquele... foi um soco, né? Foi um gancho no fígado, salvo engano, que o Nico perde o ar na hora e cai. Então, cara, é um cara que, pô, manda bem, só pegou pedreira, né? As lutas que ele perdeu no UFC foi pro Amir Albazi, contra o P10, Tiverseg, que já chegou a disputar o cinturão, e o Alden Coria, que na minha opinião dessa categoria é um dos... Pô, os caras têm um maior futuro aí, velho. Ele, inclusive, tá com 2 vitórias marcadas aí no UFC e tem tudo pra emendar a terceira aí, cara. Então, o que eu vejo de valor aqui é a vitória do Alessandro Costa, cara. Mesmo ele pegando essa luta em cima da hora, mesmo num contexto que não seria o melhor possível, porque ele não tá de campo completo, eu acho que o Alessandro Costa vence essa luta pelo casamento, cara. Acho que o Matt Skinner, inclusive, corre muito risco de demissão, cara. Corre um risco sério aí de ser dispensado da organização, não vem de boas performances, tá? Rapaziada, próxima luta, Bryce Mitchell contra Santiago Luna. Lembrando, todos os meus melhores palpites você encontra no meu grupo gratuito. Minha porrada do dia, bilhetes prontos. Quando eu posto o vídeo, eu coloco lá. É muito importante que você entre no grupo gratuito do Telegram. Por quê, rapaziada? Porque a gente não trabalha somente o UFC, trabalha octagon, boxe sem luvas. Esse último fim de semana teve o BKFC com boxe sem luvas, foram 2 palpites enviados e 2 greens. No boxe a gente ficou 1/1, mas eu sempre tô trabalhando palpites lá diariamente de graça. Então pra você entrar, o link tá aqui na descrição dos comentários, faça parte do grupo gratuito de MMA do Fabão, o link tá aqui na descrição dos comentários, fechou? Rapaziada, lembrando que todos esses palpites você consegue fazer através da BatteuBet, que é a nossa casa de aposta parceira. Mercado de rounds, mercado de golpes, quem que vai vencer, dá pra apostar ao vivo, cara. Enquanto a luta tá acontecendo, as odds ficam abertas lá na BatteuBet. Esse é um diferencial da casa absurdo que eu sofria com outras casas que eu às vezes trabalhava. Então lá você consegue operar ao vivo. Recentemente a gente pegou o green, cara, na vitória do Sam Strickland contra o Kimaev lá, porque abrir ao vivo. Então pra você aproveitar todos os palpites que eu mesmo faço, pegar inclusive o porradão do dia aqui, rapaziada, se cadastre na BatteuBet, o link tá na descrição dos comentários pra você se registrar, fechou? Próxima luta, Bryce Mitchell contra Santiago Luna. Cara, luta que assim, é foda, tá? O Bryce Mitchell, ele originalmente enfrentaria o Victor Henry, só que o Victor Henry teve que deixar a luta, e quem entra pra subir e pegar essa pedreira é o lutador mexicano Santiago Luna, de apenas 21 anos de idade, 8 lutas, 8 vitórias, vai colocar o seu cartel invicto a jogo numa luta, pegando a luta em cima da hora. Máximo respeito, é disso que você gosta, tá? E eu vou te falar, meu irmão, o cara é uma pedreira. Cara, eu conheci esse cara, ele nem entrou pelo Contender, meu irmão. Eu conheci esse cara, foi pelo PI, meu irmão. Esse cara, ele começou a aparecer uns vídeos dele treinando no PI. PI é aquele UFC Performance, Instituto de Performance, né? Que é tipo assim, aquele centro de treinamento que a UFC faz. Inclusive eu não sei porque ainda não tem aqui no Brasil, né? Mas tem no México, né? Tem no México, tem em Las Vegas, enfim. Cara, o Santiago Luna, ele ganhou meio que o mini GP desse PI, assim, que eles fizeram, entendeu? E aí ele se destacou bastante, ficou conhecido na internet, o tanto que chamou já a atenção do UFC. E aí, cara, ele entra contra o Kwang Lee e nocauteia no primeiro round, cara. A luta de estreia dele. E aí já chamou muita atenção. Ganhou do Angel Pacheco. Ambas essas duas lutas, se você já acompanha aqui o canal, você vai lembrar, você pegou o green comigo, porque eu recomendei o Santiago Luna em ambas essas lutas. E aqui, cara, é o seguinte, o Santiago Luna, qual que é o estilo dele? Ele é muito completo. Ele tem um wrestling bom e tem um boxe bom. É um lutador de MMA que mixa muito bem tudo, tem a mão pesada, ele enfrenta o Bryce Mitchell e é o seguinte, cara, vamos falar um pouco do Bryce Mitchell. O Bryce Mitchell é um cara que sempre lutou toda a sua carreira na categoria geralmente do 66, tá? Até 66, a categoria de cima. Porém, quando ele perde aqui pro Jean Silva, que ele é finalizado, que é apagado e tudo mais, ele muda de categoria, ele desce pra 61 e agora ele está lutando nos galos. Cara, o que acontece? O Bryce Mitchell estreia muito bem, porque ele ganha aqui do Seid Nurmagomedov, numa luta assim que eu não lembro se ele era zebra agora, cara, mas ele consegue impor o grappling, que geralmente é a forma que o Nurmagomedov venceu essas lutas, e inclusive ele vem fazendo muitas lutas de grappling, né? Chegou até a lutar aqui com o Jean Silva no Brasil, no evento do Hype. Só que assim, cara, ele é um cara que realmente deu pra ver que o grappling dele vai cantar de ser o diferencial na categoria. Eu só tenho um receio quanto ao Bryce Mitchell, cara, que é o seguinte: o grappling dele é muito bom, o grappling ofensivo, mas o grappling defensivo dele não é isso tudo, tá? Inclusive ele já foi finalizado 2 vezes na carreira, o próprio Jean Silva finalizou ele, e ele tem uma parada que é essencial, cara, que é o seguinte: o Bryce Mitchell, quando ele não consegue clinchar ou botar pra baixo e é obrigado a trocar,
ele vira meio que um lutador comum, assim. A trocação dele não é aquela trocação melhor do mundo. Não tem, assim, tanto poder de nocaute, não tem tanto recurso técnico. Já o Santiago Luna, meu irmão, é um cara que eu vou te falar. Do que ele mostrou até agora, ele pode, às vezes, tá sendo... Como é que eu posso dizer? Tá dando um salto mal com a perna, né? Às vezes ele deveria estar pegando caras ali fora de top 15 e tal, tudo mais, entendeu? Ele já tá sendo muito acelerado. Pô, como ele tem 21 anos de idade, tá, galera? 21 anos. Ele tá fazendo sua terceira luta no UFC, entendeu? O Bryce Mitchell tá indo pra sua luta de número 13, tá ligado? 4, 5 vezes mais o número de luta do que o mexicano. Então, talvez o Santiago Luna possa estar sendo acelerado rápido demais. Mas pelo casamento eu vou ter que ir no Santiago Luna. Mesmo ele pegando a luta em cima da hora, nem que seja meia unidade, cara. Por quê? Qual que é a minha leitura? Uma vez que o Santiago Luna consiga defender as quedas do Bryce Mitchell, que a gente sabe o que o Bryce Mitchell vai fazer, é o grappling, geralmente como ele ganha essas lutas. Meu irmão, em pé esse cara é embaçado. Esse mexicano é embaçado, tá? Então eu vou com a vitória do Santiago Luna aqui. Nem que seja meia unidade, colocar no troco, enfim. Porque realmente eu vou te falar, cara, a envergadura do bicho é boa também, tá? 1,88 m de envergadura. É 10 centímetros a mais do alcance do Bryce Mitchell. Cara, se o Bryce Mitchell não quer dar, vai ser difícil aqui pra ele. Mas como eu disse, tá, galera? O Santiago Luna é um cara que tá fazendo sua terceira luta no UFC. Tá? É um cara que está sendo acelerado, está pegando a luta em cima da hora. O adversário original era o Victor Henry. Então eu vou com ele, mas apenas em meia unidade. Porque eu acho que o casamento me agrada. Se essa luta fosse de campo completo, eu iria com o mexicano 100%. Mas como ele tá pegando a luta em cima da hora e ele tá sendo acelerado, eu vou em meia unidade. Fechou? Próxima luta, Faresian contra Tom Nolan. Rapaziada, todos os meus melhores palpites você encontra no meu grupo VIP, tá? O grupo VIP, galera, você não vai perder tempo analisando. Eu vou fazer isso por você. Você vai receber minha porrada do dia, minhas entradas mais certeiras, bingos e múltiplas de odds altas, entradas ao vivo, tá? Todos os palpites, não somente do UFC, mas do Octagon, Cage Warriors, boxe sem luva, sumô, todos os eventos de luta, tá, galera? Motivo explicado, horário do evento, onde vai se transmitir. Cara, todas as informações muito completas. Pra você forrar no grupo VIP comigo, o link tá aqui na descrição ou nos comentários, fechou? Grupo VIP do Fabão. Caso você não queira entrar no grupo VIP, que é o grupo pago, você tem a opção de entrar no grupo gratuito, galera. Não deixe de entrar, o link também tá na descrição ou nos comentários. E segue a gente no Instagram, @FabãoTips, tem o mesmo usuário aqui do YouTube. Muito importante que você me siga também, tá, galera? Sempre tô compartilhando, produzindo muito conteúdo diário lá com vocês, pra gente estar acompanhando nessa conexão conjunta, fechou? Próxima luta, Faresian contra Tom Nolan. Não vou perder muito do teu tempo. Vitória do Faresian. Cara, gosto muito desse maluco. Uma aberração genética, na minha opinião, porque a gente tá falando de um cara que luta de lightweight, né? 1,85 m e 1,91 m de envergadura, meu irmão. Isso aqui é muito bizarro, né, velho? Isso aqui é muito bizarro. Um dos caras que tem uma das melhores sequências ativas do UFC, são 6 vitórias seguidas. Lutaria com o brasileiro Cauê Fernandes no evento em Paris, mas a luta foi cancelada porque a avó dele faleceu, ele se retirou da luta. É um cara que, assim, mobilidade dele é uma parada maluca. Ganhou do Matt Frevola aqui no chutaço. Cotovelada que ele deu no Sadikov aqui, coisa de maluco também. A trocação dele é boa, o grappling é bom, a envergadura. O cara é muito... Ele é bicho solto, velho. Ele é carne de pescoço, muito difícil lutar com esse cara. É aquela parada, né, galera? Ninguém chega a 6 vitórias seguidas no UFC à toa, entendeu? Ele pega o Tom Nolan, que é um cara porradeiro, cai pra dentro também. É até um cara alto pra categoria também, se você for pegar, né, a média, vamos dizer assim. Tem 5 lutas no UFC, 4 vitórias. Quem vencer aqui vai ficar muito grande. Mas o ponto que eu quero destacar aqui é o seguinte, cara. O Faresian enfrentou adversários de muito mais nome do que o Tom Nolan, né? Adversários mais difíceis e de formas mais convincentes. E, cara, o Tom Nolan, apesar dele ter ganhado alguma dessas lutas aqui, em algumas ele foi brutalmente acertado, assim. Ele correu sérios riscos, assim, ele tomou golpes limpos e tal, ganhou, mas é um cara que cai muito pra dentro, entendeu? É um cara que o jogo defensivo dele meio que deixa a desejar. Ele se abre muito pra bater e é aquela parada, né, velho? Uma vez que você pega um cara como o Faresian, né, que é um predador, que qualquer erro que você fizer na luta ele vai te punir, esqueça tudo, meu irmão. Então eu vou com a vitória do Faresian. Eu acho que não tem muito o que falar aqui, eu acho que é um casamento favorável para ele. Vejo ele ganhando tanto em pé como no chão. Geralmente o Tom Nolan ganha suas lutas fazendo valer a sua vantagem de envergadura, porque ele é um cara alto pra categoria, só que aí, cara, vai pifar, porque o Faresian tem mais ainda que ele, entendeu? Então, cara, acho que o Tom Nolan vai tentar encurtar pro Faresian. Uma vez que o Tom Nolan encurtar, cara, Faresian pega de contragolpe. A leitura pra luta é essa, eu acho que o Faresian não cauteia aqui. Mas, vou com ele pra ganhar na seca, fechou? Rapaziada, luta co-principal, Brendan Allen contra Edman Shabazz, duelo entre dois estadunidenses, né? Dois caras aí dos Estados Unidos. Então, rapaziada, vamos com força máxima aí pra gente fazer um evento maravilhoso, fechou? Lembrando, rapaziada, se inscreve no canal, deixa o like, estamos chegando na reta final do vídeo, aproveite bastante aí que esse fim de semana promete, vai ter muito green. Tem o vídeo do Octagon, que é um outro evento que a gente vai operar também, vídeo de análise, primeiro vídeo de evento do Octagon que a gente vai fazer. Vamos que vamos, rapaziada. Edman Shabazz contra Brendan Allen, cara. Aqui eu tenho um posicionamento muito claro, o Shabazz é um cara que... Por que eu vou falar do Shabazz? É que, tipo assim, ele é um cara que... A impressão que a gente dá é que ele tem um potencial muito grande, né? Ele não é um lutador ruim, assim, em alguma medida. Só que a parada dele é que, sei lá, ele falha algumas paradas meio doidas, né? Tipo assim, teve umas quedas de gás muito
muito maluca aí em luta dele. E assim, vamos falar dele, tá? Vamos pegar as últimas 5 lutas, cara. As últimas 5 lutas dele são 4 vitórias e uma derrota. Só que assim, uma vitória contra o Dylan Bucar, que não está mais no UFC. Uma vitória contra o AJ Dobson, que não está mais no UFC. Uma vitória contra o André Muniz, que não está mais no UFC. E uma vitória contra o Petroski, que está numa das piores sequências ativas da categoria, com 3 derrotas seguidas. E ele ainda perdeu pro Gerald Meersch, cara. Que assim, a sequência do Gerald Meersch é absurda aqui, ó. 5 derrotas seguidas. Então, cara, não dá pra confiar no Shabazz. É um cara que já mostrou ter um gás duvidoso. É um cara que às vezes, tipo assim, ele tem poder de nocaute, mas ele joga muito por uma mão. Entendeu? Então, assim, completamente pouco confiável o Shabazz. Ao contrário, o Brendan Allen, eu vou te falar uma parada, velho. É um cara que tem 30 anos de idade, mas é um cara que, como é que eu posso falar? Vem demonstrando evoluções nas suas últimas lutas. Primeiro que ele ganha do Marvin Vettori aqui muito bem, dominando a luta. Marvin Vettori, que é outro que também não vive boa fase. As lutas que ele perdeu na categoria foi pro Anthony Hernandes e pro Imavov, que são 2 caras de top, né, da categoria. O Imavov pode ser que seja o próximo a disputar o cinturão. O Anthony Hernandes era um cara que chegou a ter, sei lá, acho que 7 vitórias seguidas, né, até perder pro Strickland, enfim. Mas, cara, o Brendan Allen é um cara muito positivo no UFC, de 18 lutas são 14 vitórias. E o que é que me credencia acreditar na vitória do Brendan Allen, cara, é a luta contra o DRD. Por quê? Se vocês lembrarem, galera, o DRD, ele enfrentaria o Anthony Hernandes, o Fluff. Aí o DRD vai lá, luta contra o Brendan Allen. O Brendan Allen pega essa luta em cima da hora. E assim, foi pedreira, cara, porque é uma luta de 5 rounds, cara. Luta de 5 rounds, você pegar em cima da hora, você tem que estar muito confiante no seu gás. Cara, o que a gente viu foi o contrário. O Renier DRD morreu no gás. E o Brendan Allen dominou a luta, ganhando todos os rounds, botando pra baixo o DRD. Cozinhando a luta, cara. Ganhou bem, ganhou em pé, ganhou no chão. O Renier, DRD, não conseguiu voltar pro quinto assalto. Né? Ele se retirou da luta, desistiu. Então, cara, ele pega esse Shabazzinho aqui, que, assim, né, o Brendan Allen é um cara que demonstrou ter um gás muito bom. Porque você pegar uma luta de 5 rounds em cima da hora e performar melhor do que o cara que fez o camp completo contra o Edmund Shabazz, que é um cara que já demonstrou ter falhas no gás. É um cara que, o grappling dele também, assim, não é do nível do Allen. O grappling do Allen é muito bom, tem 14 vitórias de finalização. Cara, eu acho que é um casamento muito bom pro Allen, cara. Eu acho que ele consegue trocar se ele quiser em pé. Mas uma vez que o Allen encurtar e pegar de clinch ou botar pra baixo, é a vitória dele. Não sei que, claro, entre uma mão, coisa em cima. Mas a expectativa é uma vitória do Brendan Allen aqui, galera. Não tem muito o que falar mais. Acho que é a vitória do Brendan Allen aqui. Fechou? Rapaziada, a luta principal, Belal Mohamed contra Gabriel Bonfim. Mais um duelo Brasil e Estados Unidos. 1, 2, 3, 4. 4 duelos Brasil e Estados Unidos. De 12 lutas do card, 4, um terço do evento é Brasil contra Estados Unidos. Então, é isso, rapaziada. Belal Mohamed contra Gabriel Bonfim. Vamos falar dessa luta principal. Luta de 5 rounds, luta interessante. Grupo VIP, tá, galera? Meus melhores palpites pra você pegar tá na descrição nos comentários. Não vou falar mais muito disso. Grupo gratuito também. Deixa o like, inscreve no canal. Não esquece de pegar a porrada do dia. O porradão do dia, nosso bingo exclusivo desse card. O link tá na descrição ou nos comentários. Registra na Bateu Bet pra pegar todos esses palpites aqui que eu tô falando. Vamos lá. Cara, Gabriel Bonfim, uma retinha contra Belal Mohamed. Uma retinha é um cara que tem 20 lutas no UFC, 19 vitórias. Cara, até o positivíssimo. 7 lutas são 6 vitórias. Vem talvez a sua melhor luta na carreira, quando ele consegue nocautear o Randy Brown com uma joelhada no clinch. A única derrota dele foi uma derrota dura, mas é uma derrota que parece que ele pegou de aprendizado para corrigir o que tinha que ser corrigido e melhorou desde então. Então essa derrota contra o Dalby, que é uma pedreira, carne de pescoço, foi uma luta que o Marretinha ganhou muito bem no primeiro round e cansou no segundo. Foi uma luta bem estranha, não era o padrão do Marretinha ali, mas aconteceu. O fato é que ele, como eu disse, ele pegou isso e evoluiu. E cara, é um cara que, vamos pegar momentos de carreira, tá com 28 anos, auge físico, assim, tá muito bem. Ganhando bem, vem da sua melhor luta. É um cara que, assim, eu acho que o diferencial dessa luta, principalmente para esta luta em específico, é o grappling. É um cara que consegue finalizar muitas das suas lutas, tem 3 vitórias de finalização, apesar de ter um strike muito bom também. Conseguiu fazer uma luta contra o Stephen Thompson, muito estratégica aqui, inclusive. Não achou distância contra o Stephen Thompson, mas conseguiu ganhar no clinch. É um cara que conseguiu impor seu grappling, então mostrou que é de luta naquela ocasião. E o que eu gosto do Gabriel Bonfim aqui é o seguinte, cara. É que ele vai enfrentar o Belal Mohamed, que é um grappler. Então, só para falar, momento de carreira. Gabriel Bonfim tem 28 anos, né? Belal Mohamed, esse campeão, 37 anos de idade. Mas o que acontece aqui, galera? Como eu disse, o Belal Mohamed é um Mr. Decisão. É um cara que nem finaliza, cara. Ele tem uma vitória por finalização na carreira. Ele gosta de controlar, né? É um wrestler, assim, vamos dizer assim, né? Não sei se vem de Sambo, do wrestler, acho que é de Sambo, né? Mas é um cara que gosta de grampear e controlar. Pô, se você for pegar 29 lutas de MMA, 22 foram para decisão, então é claro o jogo dele. Mas é um cara muito experiente, né? É um cara assim que, como eu disse, foi campeão do UFC, né? Tá muito claro o que vai acontecer aqui, galera. Eu acho que o Belal Mohamed vai tentar botar para baixo. Trocar com o Bonfim?
Muito difícil. O Bonfim é muito mais técnico. Tem mais envergadura, mais poder de nocaute. Então, assim, cara, momentos diferentes de carreira. Eu acho que o Bonfim tem tudo aqui pra desempenhar, entendeu? Como eu disse, o grappling do Marretinha é bom. Ele tem 3 vitórias de finalização. Contra o Stephen Thompson, ele ganhou justamente fazendo o grappling, né? Que seria o jogo do Belal. Então, cara, uma vez que o Bonfim nega as investidas, né, do grappling do Belal e faz essa luta ficar em pé, acabou. E o Belal é aquela parada, né, cara? Toda luta ele sai muito cortado. É um cara que se corta muito fácil, entendeu? Contra o Yangel ele ficou muito machucado. Contra o Madalena também, a cara ficou toda cortada. Até contra o Leon Edwards, cara, que foi essa luta que ele ganhou. Só que ele nos 2 rounds finais ele tomou cotovelada, quebrou a cara inteira, apesar de ter ganhado aquela luta. Então, assim, cara, eu vou com o Bonfim, acreditando que são momentos de carreira diferentes. Inclusive, cara, uma parada que eu vi do Belal, ele tá lutando nesse evento aqui, o REF, que é evento de wrestling, ele já tá com luta marcada, entendeu? Ele vai lutar com o Ben Askren em julho, já tá com luta marcada. Então, não sei qual que é a ambição mais do Belal dentro do UFC, entendeu? Se ele pensa em ser campeão de novo e tal. O cara tá vindo de 2 derrotas seguidas. E assim, as 2 derrotas que ele perdeu, ele não arrumou nada. Ele tentou quedar o Jack Della Madalena, foi obrigado a trocar em pé e não arrumou nada. Contra o Yangel, foi dominado todos os rounds, não achou distância, só foi entupido de porrada. E assim, cara, essa categoria tem Michael Morales, que é um cara novo, que pega todo mundo. Tem Carlos Prates, o Makachev, que agora subiu. Cara, o que o Belal vai fazer, tá ligado? É isso, é o que sobrou ali mesmo, não tem muito o que fazer. Eu acho que uma retinha também dos cenários que ele tem pra pegar nessa categoria, o Belal é um bom casamento, que é o veterano ali, esse campeão que não vive boa fase e depende do grappling, o grappling do Marretinha é bom. Então, cara, o que eu vou falar aqui? É ir pro Marretinha, cara, ele tá como zebra, você entendeu? Então, acho que eu contexto um cenário muito bom aí pra gente estar aproveitando essa vitória do brasileiro na luta principal. O que eu destaco aqui, cara, na luta contra o Dalby, o Marretinha deu aquela morrida no gás, tá ligado? Belal Mohamed é um cara mais experiente em lutas de 5 rounds. Então, a única coisa que eu destaco pra vocês é considerem ao vivo se o Marretinha morrer no gás virar a favor do Belal, lá pro 4 e 5º round. Eu não acho que isso vai acontecer, mas vale ficar de olho, porque foi uma coisa que já aconteceu antes, beleza? Rapaziada, esse foi o nosso vídeo de análise. Não esquece de pegar o porradão do dia aqui do card, tá aqui no link fixado. Tamo junto, forte abraço, vamos forrar, valeu!